Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. E aí, já orou hoje? Esse canal, como eu sempre falo, é um canal didático que ensina você a Bíblia de uma forma diferente no aconchego do seu lar, tá? Aqui eu trago temas de A a Z sobre tudo que você tem curiosidade de saber da Bíblia. Por isso que eu trago temas de A a Z, faço pergunta para você e te dou capítulos e versículos para que você possa verificar na sua casa a respeito daquele determinado assunto que eu trago de acordo com a letra, tá? Tema passado eu falei para você sobre dízimo, porque Deus instituiu essa bênção na Bíblia, para tirar um pouco como eu falei, do egocentrismo do ser humano, para tirar um pouco da sensação de posse do ser humano, mostrando para o ser humano que tudo vem da mão dele. Você acorda pela misericórdia dele que se renova na sua vida a cada manhã. Você tem saúde porque ele teve misericórdia de você diante de um mundo de pecado que você comete contra ele. Mesmo assim tem misericórdia, te acorda, te dá saúde e te dá o pão de cada dia, né? Então quando ele pede a 10ª de tudo que você ganha, é apenas para tirar o seu egocentrismo, a sensação de posse. Não porque ele precisa do seu dinheiro, porque Deus não precisa de nada seu, porque ele é dono de tudo, tá? Ele só te pede para te mostrar da onde você veio e que você é dependente dele, só para mostrar que você precisa dele, tá bom? Tirar um pouco do seu egocentrismo e a sensação de posse que tudo que você acha que é seu, tá bom? É por isso. Esse foi o tema passado. O tema de hoje eu vou falar sobre doença. Por que ficamos doentes? Por que há doença no mundo? Por que nós estamos vivendo num contexto agora de pandemia, onde que milhares de vidas foi cessada? Por que existe doença? A primeira resposta bíblica por que existe doença é porque nós não seguimos as leis de saúde que Deus deixou no mapa dele, que é a palavra de Deus, que não é, como eu sempre falo, não é um livro interpretativo, mas é um livro guia. Você não segue as leis de princípio, então você sai comendo qualquer tipo de coisa, você sai fazendo bastante coisa e isso gera consequência para você. Talvez não gera no ato agora, mas pode gerar consequência para os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, né? Então talvez essa doença que você já nasceu ou que você contrai é consequência da má conduta alimentar do seu antepassado, ou que você faz mesmo. Eu tenho uma filha que nasceu com um probleminha de saúde. Isso pode ter certeza, com certeza, que foi pela minha má conduta alimentar ou a má conduta dos meus antepassados, do meu avô, da minha bisavó, e também da parte da mãe dela. Então tudo através da genética. Você sabia que nós somos criados com um corpo herbívoro, cientificamente provado? Se você estudar um animal que é herbívoro, que se alimenta de plantas, ervas e grão, estudar o organismo dele, estudar o organismo da humanidade, do ser humano, é a mesma coisa. Você não foi criado para você comer todo tipo de alimento, ou seja, você não foi criado para viver na cadeia alimentar, você se alimentando de outra criatura de Deus. Você sabia disso? Você sabia que também que é cientificamente provado que a pessoa que segue o hábito vegetariano, ela tem uma longevidade de vida maior? Depois você pode colocar na fonte de pesquisa que você confia na internet e você vai ver. Tem uma cidade que chama lá na Califórnia, que se chama Loma Linda. Lá é o índice de pessoas que vivem mais, longevidade de vida, pessoas que vivem mais, porque segue o hábito alimentar que a Bíblia ensina, tá? Então, falando isso, eu vou falar pra você onde você encontra as leis de saúde na Bíblia, né? Por isso que eu falo que a Bíblia é um mapa, é um guia que te conduz a tudo. A Bíblia ensina você a ter saúde, a você ser próspero, a você crescer na vida. Tudo que o ser humano precisa está no mapa, na boca de Deus, que deixou escrito pra você. As leis de saúde, onde fala na Bíblia, você vai lá no livro de Levítico, capítulo 11, lá Deus fala tudo que você pode comer e que você não deve comer. O certo é você adotar o hábito que o seu corpo foi criado para receber o alimento. O corpo herbívoro, você se alimentar de grãos, ervas e frutos, tá bom? Eu tenho certeza que quando você segue esse hábito, você vai ter uma longevidade de vida e até a sua próxima geração vai ter uma vida mais saudável, tá bom? Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre a doença, tá? Eu separei algumas perguntas para você aqui, com capítulos e versículos, tá? E eu vou te dar as perguntas e você verifica na sua Bíblia, tá? Então, como eu estou falando para você, o tema é sobre doença. E a pergunta primeiro sobre o tema doença, que eu deixei para você, fala o seguinte: o que Deus faz com o doente que o busca? Olha como Deus é tão misericordioso e tão bondoso. Mesmo você desobedecendo os hábitos alimentar que Ele deixou na sua palavra, no guia, mesmo assim Ele tem compaixão e Ele ainda ajuda você e te cura quando você o busca Ele. A pergunta que eu fiz é o que Deus faz com os doentes que o busca. Assim como a minha filha nasceu com probleminha de saúde, fez um transplante de órgão, e eu, na minha humildade, reconhecendo Deus como meu Criador, busquei Ele na fé
em oração e ele curou minha filha. Ela toma os remedinhos? Toma, sim, mas ela foi curada. Ela passou por mais quase no total dá quase 15 cirurgias e um transplante de órgão. Tem reportagem minha se você quiser pesquisar, se você colocar a garotinha com doença rara luta para sobreviver, tem reportagem dela que um canal de televisão foi perguntar pra mim, porque ela nasceu com essa doença rara, né? Então eles aproveitaram e foi perguntar sobre isso. E eu respondi lá no canal, num canal que foi me entrevistar. Então eu tenho uma filha que nasceu com problema de saúde, fiz um transplante de órgão, né? E mesmo assim Deus ainda teve compaixão de mim e dela, e através da oração Ele fez a cura. Então o que Deus faz com as pessoas quando está doente, quando Deus cura? Isso você vai achar no livro de Salmo, no capítulo 41, de 1 a 13, tá bom? Livro de Salmo, capítulo 41, de 1 a 13. Segunda pergunta do tema doença ainda. Como nós, ser humano, devemos ter compaixão das pessoas que estão doentes? Compaixão é você se compadecer, você se colocar no lugar dela. O que a Bíblia fala? Tá? Você vai ver isso lá no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 34 a 40. Qual a pergunta, Tom? Como nós, ser humano, devemos ter compaixão das pessoas que estão doentes? Tá bom? Onde você vê isso? No livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 34 a 40. E a última pergunta do tema, ainda doença, eu deixei essa pergunta para o final porque é uma pergunta muito interessante, que fala assim: quem teve uma doença que Deus não o curou? Olha que pergunta interessante. Quem é que teve uma doença na Bíblia, na palavra de Deus, no mapa, que Deus não curou? Quem teve essa doença? Eu vou ler para você, eu vou falar para você o capítulo e o versículo, e você verifica quem foi que teve essa doença que Deus não curou, tá? Você vai lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, de 7 ao 10. 2 Coríntios, no capítulo 12, de 7 ao 10, tá bom? Quem é que teve uma doença que Deus não curou, tá? Qual é a pergunta, Tom? A última pergunta do tema doença. Quem teve uma doença que Deus não curou? Você vai no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, de 7 ao 10. Você vai lá ver por que Deus não curou a doença dessa pessoa. Muitas vezes Deus ele permite que você tenha uma enfermidade, que o inimigo traga uma enfermidade na sua vida para te dar um despertar, para acordar. Talvez você, diante de tanto amor que Deus faz por você, você mesmo assim não abre os olhos, não desperta do seu sono espiritual. Então Deus permite que aconteça algo de ruim na sua vida. Assim como um pai, eu e você que é pai, repreende um filho para o bem, não porque você não o ama, você sim o ama, mas você repreende ele para o bem-estar. Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida para nós despertar e entender que Ele é Deus. Muitas vezes Ele cura e muitas vezes Ele não cura, tá? Mas isso para demonstrar, como tem aquele ditado, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então, infelizmente, Deus trabalha com o ser humano dessa forma, permite que aconteçam certas coisas para que nos dá um despertar. Então, você verifica todos esses textos bíblicos que falam sobre doença, tá? Que eu deixei para você aqui no canal. Verifica, vai na sua Bíblia, estude ela, tá? E você vai tirar suas conclusões. Os textos bíblicos que falam sobre doença, além das perguntas que eu já te fiz, ela no Salmo 41, de 1 a 13, em Mateus 25, do versículo 34 ao 40, e 2 Coríntios, no capítulo 12, de 7 ao 10. Lá você vai saber tudo que Deus fala a respeito de doença, como Ele ajuda, como Ele cura, mesmo você seguindo os hábitos, não seguindo os hábitos certos alimentar, que é instituído por Ele, mesmo assim Ele ainda tem compaixão de você e te ajuda e te cura, tá bom? Eu já fui curado de várias enfermidades assim que eu tenho, sendo pequena por falta da minha má alimentação. Já tive um milagre, que é minha filha que nasceu com problema e teve um transplante de órgão, e assim sucessivamente. Então quando você não segue as leis certas que Deus institui para você, você acaba pagando por consequências. Se você não paga pelas consequências, você mesmo que está assistindo o vídeo, os seus filhos, as pessoas que vai vir, a sua próxima geração, vai pagar, tá bom? Então vale a pena você obedecer e confiar na palavra desse livro, porque está escrito: nem só de pão, nem só do seu dinheiro viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bem-aventurado é aquele que lê a palavra desse livro e aquele que guarda, pois essa coisa está próxima. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de te responder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esse foi um tema mais um do canal. Se inscreva no canal, deixa seu like, tá? Compartilhe para que mais pessoas possam entender e aprender mais sobre os temas da Bíblia, tá? Hoje falamos sobre doenças e ao decorrer do tempo a gente vai falando de todos os temas que tem curiosidade de A a Z. Confira os textos bíblicos na sua Bíblia, que é o melhor lugar para você estudar a Bíblia na sua casa e com a sua família.
Se inscreva no canal, deixa seu like. Esse foi mais um tema, finalizamos hoje. Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau!